Então, quem está com o livro de Apocalipse, o livro 1, na página 74, eu vou reler o versículo 3. Vou reler. Versículo 13, digo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, a igreja estava no local que era, vamos dizer, o pior para se estar, vamos assim dizer, que era o centro do culto a Satanás, né? Diz, e retens o meu nome, ou seja, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ok? Pois bem, eu comentei com vocês primeiro sobre o que significava o trono de Satanás, falado no versículo. Tá bom? E agora vamos falar sobre ela reter uma igreja que ela retinha, tá bom? Ela retinha o nome de Cristo, tá bom? Não negava o nome. Então havia uma igreja nesse período, todo esse período que nós estamos estudando de Pérgamo, lembrando que é um período que ele vai do ano 313 de Constantino até o ano 430, com a morte de Agostinho de Hipona. Então esse período simbolizado na carta à igreja de Pérgamo, no Apocalipse. As coisas combinam. Tudo que ele está falando até agora, vocês estão vendo que combinam. Ok? Estão vendo que combinam. Na igreja de Esmirna não havia corrupção. Essa aqui, vamos dizer, já vai entrar a corrupção. Você vai encontrar uma igreja que pregava que Deus morreu na cruz, que outra pregava que o Deus eterno morreu na cruz. A igreja católica vai começar a se subdividir num monte de igrejas. Vai ter uma igreja católica que ela vai adotar o culto das pirâmides, dos faraós, a leitura do livro dos mortos do Antigo Egito, que é a igreja católica copta, existe até hoje. Elas têm comunhão. Então, tudo isso vai se fragmentando a igreja católica. Mas fora da igreja católica, tem essas igrejas que eu estou falando para vocês, em grande número, maior número do que os católicos, conforme testemunha dos próprios católicos. E do católico que talvez seja o mais respeitado, pelo menos no meio acadêmico da história do catolicismo, né? Que é Agostinho de Hipona. Doutrinariamente, claro, nós não consideramos ele uma pessoa correta porque ele escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos e outras heresias que ele pregava. Mas academicamente ele é uma pessoa importantíssima. Pois bem, esse testemunho católico, ele diz que as igrejas que não batizavam recém-nascidos eram maiores que os católicos. Só que a igreja católica vai perseguir, vai proibir a existência dessas igrejas. Isso existe na história. Documentos em que a igreja católica escreve ordenando o Papa junto com o imperador, ano 413. Não pode existir igreja que rejeite o batismo de recém-nascido. Toda criança tinha que ser entregue para ser batizada. Agora você veja que incoerência. Por que eles faziam isso? Porque eles diziam que se a criança morresse, ela ia para o purgatório, se ela morresse sem batismo. Porque o batismo é que tirava o pecado original. O pecado original não sai do homem. Não existe isso na Bíblia. O batismo ele é uma confissão de fé em Jesus. Eles colocaram o batismo com outro significado. O batismo católico não tem o significado cristão. O batismo católico é para tirar o pecado original. O batismo cristão é confissão de fé em Jesus, que é, claro, a mensagem bíblica. Eles não entendem isso. Então, essas igrejas existiam em grande quantidade, com vários nomes, sabemos de vários pastores, inclusive tem um personagem que é aquelas pessoas da história que provavelmente não eram um religioso fanático, ele era católico, e todos tinham que ser católicos, um homem chamado Sócrates de Constantinopla, que escreveu uma enciclopédia em 8 volumes nesse período,
você pode procurar, se quiser eu passo para você, ela é gratuita, né? Está na internet, são 8 volumes contando a história da igreja, e ele é o único que se dedica, dos vários historiadores que tem nesse período de Constantino. Então, ele é o único que se dedica a escrever a história de muitas igrejas que não batizavam recém-nascidos, chamados novacianos. Então, nós sabemos que existia em grande quantidade, porque as igrejas, as igrejas verdadeiras começaram a ser perseguidas pela Igreja Católica. E a perseguição católica era pior, irmãos, que a perseguição de Roma. Porque a perseguição católica era a perseguição direta dessa religião de Baal. Por isso é que ela perseguia e matava, porque essa religião, ela odeia a verdade. Essa é a razão para ela perseguir e matar. No argumento dela, o que ela diz? Que essas igrejas eram perigosas, que tinham que ser mortas. Mas, como eu disse para vocês, procura na história desses novacianos, nós encontramos eles do ano 253 até os anos 700, 800. Ou seja, era uma igreja grande. E foram chamados de novacianos pelos católicos, mas, na verdade, era a igreja cristã. Era uma Assembleia de Deus lá. Tá bom? Tanto que eles eram pentecostais. Essa igreja, nós encontramos ela, tem alguns historiadores que falam até de fuga para a China de um grupo que não teria sido exterminado, fugindo, que a perseguição católica era pior que a romana. A perseguição católica, ela não tinha interrupção. A perseguição do Império Romano tinha imperador que era amigo dos cristãos, que contratou cristão para criar o filho dele, tá bom? Mas já o catolicismo, aquela religião de Baal, ela odeia o cristianismo. Por isso que ela determinou que para essas igrejas que ela chamavam de hereges, que não concordavam com a igreja católica, ela determinou a fogueira. E as pessoas falam, eles tinham que fazer isso. Tem um livro lançado por um católico, eles têm que comentar sobre esse assunto, da editora Vozes. Quem quiser, depois eu coloco lá até o nome para vocês. Ele teve que comentar sobre essas pessoas jogadas na fogueira, milhares, por séculos. E ele falou o seguinte, era necessário, porque o Papa disse que era necessário. Esse é o argumento deles. Para eles, o Papa é infalível. Se o Papa falou que era necessário, então era necessário. Mas é claro que isso está errado. Não tem razão para ser necessário. E por que ele estava perseguindo? Eu digo, na verdade, ele estava perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor, os documentos tudo deixam claro. Agora, se vocês forem ouvir, eu até coloquei no grupo de história da igreja. Pessoa, por exemplo, vai ter agora um encontro sobre história da igreja. Eu coloquei no grupo de história da igreja. Se quiser, eu coloco no grupo de Apocalipse. Se vocês forem lá, esse homem que eu estou falando desse período, Agostinho de Hipona, que é desse período da Era de Pérgamo, que ele escreveu até um livro para explicar como deveria ser feita a invocação ao mundo dos mortos. Esse livro você pode comprar, ele vende na editora católica, né? O culto devido aos mortos, é esse o nome, o culto devido aos mortos. Você pode procurar, você encontra esse livro. Esse Agostinho de Hipona, provavelmente ele vai ser exaltado nessa história da igreja que estão anunciando aí. Acho que é para novembro, dezembro. Eu vou colocar no grupo, mas vocês podem ver que não tem como, isso está errado, com certeza está errado. Nós não podemos colocar como uma referência do cristianismo alguém que praticava essa religião. Se ele era referência do cristianismo e ele praticava essa religião, o que nós temos que fazer? Então nós temos que começar, quando ir ao cemitério, fazer oração ao mundo dos mortos para tirar as pessoas de lá. Porque era isso que eles pregavam. Porque eu já ouvi da Assembleia de Deus, né? E quando eu contesto essa questão, eles falaram, né? Foram os padres que escreveram nossas doutrinas. Nós temos que respeitar. Aí eu falei, olha, se foram eles que escreveram as doutrinas, então, quando você for agora fazer um culto fúnebre, você vai ter que fazer invocação ao mundo dos mortos. Porque desde Constantino até hoje, eles têm essa prática. E nós sabemos que essa prática é 100% pagã. Não tem jeito.
Essa prática é 100% pagã. As pessoas estão realmente sendo enganadas. Eu já contei, mas talvez tenha alguém aqui que não conheça a história, né? Que certa vez eu fui no cemitério, sepultamento da mãe de um amigo da empresa, e aí lá ele falou, poxa, Levi, a gente te considera tanto, fala alguma coisa. Aí eu falei, né, cristão fala para vivos, dei uma palavra rápida e tal. Aí ele veio e me agradeceu, aí a irmã, só que eles eram todos católicos. Só que ele era um católico que ele não conhece doutrina, não sabe nada, só era católico. A irmã dele, que era católica, foi e falou para ele, olha, o pastor não tirou a alma da nossa mãe do purgatório. Tem que pedir o pastor para tirar a alma da nossa mãe do purgatório. Aí ele veio e falou para mim, Levi, disseram que tem um local chamado purgatório, que a alma da minha mãe está queimando lá. Você pode tirar a alma da minha mãe de lá? Agora você veja a situação, eu estou no cemitério, no sepultamento da mãe de um colega de sala de empresa. Eu falei para ele, né, olha, sabe que eu sou pastor evangélico, esse negócio de purgatório não tem na Bíblia. O que nós pregamos é que a pessoa vai direto diante de Deus. Não existe purgatório, eu não posso fazer isso. Aí a irmã dele saiu para vir um padre que fala em latim. Você sabe que os católicos falam tudo em latim. E por que ele fala em latim? Porque a oração que ele vai fazer ali para tirar aquela alma do purgatório é a mesma oração que ele fazia no templo de Júpiter, na mesma linguagem, em latim. Ok? Isso é essencial para eles. Então, assim era a situação do catolicismo. Você vai acreditar que essa igreja realmente recebeu de Deus autorização para matar essas outras igrejas porque elas eram perigosas? É isso que o catolicismo conta na história. Se você acreditar na história do protestantismo, tudo, então a história é essa. A igreja de Jesus realmente se corrompeu, não? E cometeu esses erros, matava na fogueira outras igrejas que não concordavam com ela. Ela cometeu esse erro, eles reconhecem que ele cometeu esse erro, jogava essas pessoas na fogueira, era o padrão. Não? E isso fez até os anos 1800, mais ou menos. Essa seria a história da igreja, que começou a melhorar com Lutero, mas que também ele praticava o mesmo, perseguia os anabatistas. Então essa seria a história da igreja cristã. Essa história mata o cristianismo, irmãos. Se você contar essa história, você mata o cristianismo. Porque qualquer pessoa que estiver, vamos dizer, procurando a verdade, vou colocar assim, como as pessoas procuram, né? Você vai encontrar pessoas no mundo, eu encontrei pessoas que eles não tinham assim nenhuma noção de religião, mas eles queriam ouvir uma verdade. Só que sempre viveu no campo do ganha dinheiro, trabalha, tal, né? Se você encontrar essa pessoa, aí você vai falar para ela sobre a fé cristã. Se você contar para ela essa história, se ela não conhece nada, né? Contar essa história do catolicismo como sendo a igreja de Jesus, vai acontecer com ele o que está acontecendo com a humanidade. O comunismo, o ateísmo, né? Todos eles, por que o ateísmo ele cresce? Principalmente, ele diz o seguinte, olha, religião nunca foi coisa boa, principalmente o cristianismo. É isso que eles falam. Por quê? Porque o cristianismo estava do lado dos reis. Era o que estava acontecendo nesse período aqui. E essa igreja é que está dizendo que ela é a igreja de Jesus. E a igreja que está... As igrejas que estão morrendo seriam hereges perigosas. E nós encontramos ela sendo perseguida por séculos e sem fazer guerra à Igreja Católica. Tá? Pois bem, aí também diz nos dias de Antipas, ok? Bom, eu cito aí uma história, aqui tratando desse período. Quem seria esse Antipas? Nós não temos esse nome nos dias de Constantino, mas eu comento. Um historiador do século X da era cristã, chamado Simeão Metafrasta, ou seja, século X, ano 901 ao ano 1000, tá bom? Que essa pessoa viveu. Afirma que o imperador Domiciano ordenou que ele fosse assado em um boi de bronze. O termo Antipas soa como antipapa, o que se traduz por contra o Papa. Essa interpretação faz sentido, pois no período de Pérgamo nasce a figura do Papa na pessoa do imperador Constantino. Antipas foi chamado de fiel testemunha.
O termo testemunha é tradução do grego mártir. Bom, é uma história, né? A gente não tem como saber se é verdade, mas é uma possibilidade. Nós sabemos que nesse período teve muitas pessoas sendo martirizadas. O número de cristãos mortos é muito grande e documentados, porque o Império Romano, ele documentava. Aí estou falando, né, desde que o Império Romano perseguia diretamente, e depois o Império Romano perseguia com a Igreja Católica. Então o Império Romano, ele estava matando até romanos que tinham se convertido, esses romanos morriam. Isso tinha que ser feito atas. Então existem muitas atas dos mártires. Se você for na internet escrever Atas dos Mártires Cristãos, você vai encontrar uma série de atas para vocês lerem. Muita coisa contando história da época realmente dos romanos, documento de como os cristãos eram mortos. São testemunhos interessantes, bonitos, muito bonitos para os cristãos lerem. Eu vou citar um exemplo para vocês de mortes nesse dia, das muitas matanças, e tem uma história que a quantidade de cristãos era tão grande e eles tinham que fazer a ata, eles tinham que fazer o documento. Então eles começaram a fazer assim, matança rápida. Chegaram antes, conversava com a pessoa, tentava convencer ela a adorar os deuses, né? Tem caso de personagens que falam: o senhor é um senhor de idade, eu fico sem graça de matar o senhor, que mal tem, vai só ali adorar, né, a Júpiter. E ele falando: não, eu não testemunho. Aí tá bom, acabava matando, mas chegou um tempo que eram tantos cristãos para matar que eles não tinham nem esse diálogo. Estava aquela fila de cristãos, porque o cristianismo tinha crescido muito, aí vinha essa perseguição de Domiciano, a última antes de Constantino, que foi do ano 303 até o ano 313, quando ela termina de vez. Essa perseguição era uma quantidade de mortos muito grande. Então, naquela fila, ele chegava, o padrão era: é cristão? Sim, a morte. O soldado matava outro. É cristão? Sim, a morte. Eles nem conversavam. E aí diz que terminava o dia, escureceu. Eles não tinham mais como fazer o documento. Então, vamos ter que deixar aí. Tinha uma fila grande de cristãos ali para confessar, se for cristão, e morrer, né? Aí, bom, mas já escureceu, coloca eles numa cela e amanhã nós interrogamos eles. As celas já estão lotadas, não tem onde colocar crente. Tanto crente que está aqui, lotamos todas as celas, soltamos bandido, está tudo cheio de crente. Não tem mais aonde colocar esses crentes. Aí o comandante falou: então solta eles, amanhã a gente pega de novo. Então, porque não tinha o que fazer com tanto crente. Então tinha muita testemunha. Ok? E esse, então, Antipas teria sido uma dessas testemunhas. Pois bem, agora o versículo 14 diz que tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. É o 2.14.1. No nosso resumo aí está na página 12. No livro está na página 75. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Ora, o que significa isso? É mais um apontamento de que nesse período de Pérgamo, a religião de Baal, ela de alguma maneira iria se disfarçar de cristianismo. Tá bom? Porque falando de Balaão, quem era? Alguém que ele, vamos dizer, lançava tropeço, aqui vai lançar tropeços doutrinários, vamos assim dizer. Balaão estava ensinando lá como fazer os israelitas pecarem, mas aqui lançar tropeços são tropeços doutrinários. Ou seja, Balaão era um que se dizia, ou em algum momento pode até ter sido, tá bom? O profeta de Deus, mas ele também servia a Baal, porque quando Balaque, que claro era um seguidor da religião de Baal, que era o que predominava naquela região com diversos nomes, né? Mas era a religião que a Bíblia chama de religião de Balaque, então ele acaba ajudando a religião de Baal, atendendo a Balaque.
Então, o que que isso significa? Significa que, nesse período, entre 413 e 330, nós temos que procurar um personagem que ele tenha, vamos dizer, de alguma maneira envolvido, ao mesmo tempo se dizendo servo de Deus, mas servindo na religião de Baal. Quem seria essa pessoa? Bom, Constantino foi aquele que colocou o purgatório na Igreja Católica, essencial para a religião de Baal. E Agostinho de Hipona foi aquele que colocou a invocação ao mundo dos mortos, o purgatório. Então eu considero Agostinho de Hipona como Balaão de Pérgamo, porque foi ele, com o seu livro, a sua obra, né, O Culto Devido aos Mortos, defender que os mortos podem influenciar nesse mundo, que nós podemos influenciar no mundo dos mortos. Ele, então, ele é o Balaão de Pérgamo, porque Balaão, ele favoreceu a religião pagã. Ele se envolveu com a religião pagã. Tudo indica que ele serviu a Deus em algum momento. Então pode ser até que Agostinho de Hipona em algum momento se converteu a Jesus, mas no princípio, mas depois se envolveu com aquela religião pagã e tanto que escreveu essa obra. Então veja que o que a Bíblia está falando aqui, historicamente se combina, porque a religião de Baal é essa. A religião de Balaão, que é a religião de Balaque, a história do Antigo Testamento, para quem de repente não conhece, é uma história muito conhecida, mas Balaque era um rei pagão, né, ali da região de Canaã, dos cananeus, e ele fez um acordo com Balaque para fazer os israelitas pecarem, ou seja, lançar tropeço diante dos israelitas para favorecer a religião de Baal. De alguma maneira, os israelitas perderem a comunhão com Deus e aqueles que serviam a Baal vencerem a guerra, né? Tá bom? Mas estão usando a religião de Baal. Okay? Então, Balaão foi esse personagem que tentou amaldiçoar o povo de Deus, não conseguiu, mas ensinou Balaque a lançar tropeço diante do povo de Deus. E procurando um personagem nesse período, o personagem que eu acredito ser mais claro é realmente Agostinho de Hipona, que esse negócio de colocar crença em purgatório, isso aí cristão de verdade não faz isso de jeito nenhum. Cristão de verdade sabe que isso daí é realmente a religião de Baal. Bom, por isso eu comentei aí embaixo, né? O Balaão da era profética de Pérgamo foi o organizador teológico da Babilônia apocalíptica, Agostinho de Hipona. Porque não foi só essa heresia que ele colocou, não, irmãos. Ele colocou outras heresias. Foi ele que mudou a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Antes dele, toda a igreja primitiva defendia a doutrina da salvação que a Assembleia de Deus defende, a do livre-arbítrio. Todos os escritos. Quando organiza a igreja pagã, ela muda a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. E quem foi que fez isso? O Balaão de Pérgamo, o homem que escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos. Foi ele, Agostinho de Hipona, que mudou a doutrina da salvação para o livre-arbítrio, para a predestinação. Você vai acreditar que Deus deu autoridade a esse homem para corrigir a doutrina da salvação? Porque o que eles dizem abertamente é que a igreja primitiva, toda ela estava pregando uma doutrina da salvação errada. E Agostinho de Hipona, ele corrigiu a doutrina da salvação. O pagão, irmãos, ele não tinha autoridade para mudar a doutrina da salvação. Ele, na verdade, servia na religião de Baal. Então, todas as pessoas que seguem essa doutrina da salvação, chamado hoje de calvinismo, a origem é essa. E o próprio Calvino dizia que era realmente Agostinho de Hipona. É uma confissão, Calvino dizia, né, que o que Agostinho de Hipona ensinou, Calvino ensinava. Ele seguia Agostinho de Hipona. Então ele deveria também se render à heresia do purgatório. Não, mas essa Calvino dizia que era paganismo. Não, isso é paganismo, isso eu não faço. Mas a inspiração dele, então, é um pagão. É muito incoerente isso. É inacreditável. Bom, o item 2.14.2, né, lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria. Tá bom? Bom, eu coloquei aí para vocês um exemplo, se vocês quiserem
falar desse culto, né, católico, eu coloquei um exemplo aí para vocês lerem depois. Veja, é um site católico chamado Rainha Maria, então, tá aí o endereço completo, que ele reclama de uma escultura que é o salão onde o Papa fala, tá bom? Onde ele se pronuncia, onde está o trono do Papa. Tá bom? Se você olhar, você pode ver no site, não é algo assim, não foi sem querer, não, eles pediram oficialmente, tá bom? Tem um formato de uma serpente, a cabeça da serpente. Quando você vai entrar no auditório, onde o Papa se assenta lá no trono dele, você entra na boca da serpente. Aí você entra na boca da serpente e você vê como as presas da serpente no fundo. E o Papa sentado ali no meio. E isso não é ilustração, não. Estou falando para vocês, isso é público. Ele se apresenta como a voz da serpente desse mundo. E isso é verdade. Vocês podem olhar nesse link lá. Tá bom? E por que essa reverência pela serpente? Eu falei para vocês que Constantino, nós sabemos pela história, eles tinham companheiros gnósticos. Então eles colocaram o gnosticismo no catolicismo. E no gnosticismo, a serpente, ela é do bem. E o Deus que puniu Adão e Eva é um Deus mau. O gnosticismo ensinava isso. O gnosticismo ensinava que o Deus que criou Adão e o Deus que impediu que Adão alcançasse o conhecimento, porque a serpente queria ajudar o homem, eles dizem. A serpente queria que o homem tivesse conhecimento. E o Deus que criou Adão não queria que o homem tivesse conhecimento. Isso está errado, é claro, né? A Bíblia deixa claro que Deus queria que o homem tivesse conhecimento. Deus não queria que o homem tivesse conhecimento do mal, porque isso iria causar sofrimento no homem. Então Deus não impediu o homem de obter o conhecimento. A filosofia está errada, tá bom? Então era uma filosofia que tentou juntar com o cristianismo, né? Segundo a história, ela nasceu com aquele Simão Mago, que chegou pouco se converter com Pedro, né? Então, se converter por um tempo, que era um mago e aceitou Jesus por um tempo, mas depois Pedro repreendeu ele e ele teria se desviado de vez e fundou esse gnosticismo. Então o gnosticismo ele prega isso, que a serpente do Éden, ela era boa porque ela queria transmitir conhecimento ao homem. Essa filosofia está errada. Deus queria que o homem tivesse conhecimento, mas conhecimento do bem. E a serpente queria transmitir o conhecimento do mal. Essa é a verdade. Mas a serpente ela ficou com essa figura para o gnosticismo. Pode ver, o site católico Rainha Maria reclama. O site católico Rainha Maria reclama, né? Essa sala do Vaticano com formato de cabeça de serpente. E ele ainda coloca também escultura horripilante, com significado oculto diabólico. Esse é um site católico, irmãos. Porque atrás do Papa tem uma escultura, o site está chamando de diabólico, tem uma escultura em que você vê Jesus e a serpente engolindo Jesus. Se você for lá nesse endereço, você vai encontrar isso. Uma escultura onde tem Jesus como que ressuscitando, eles dizem que é a ressurreição, só que quando você olha de uma determinada posição, se você olhar de um lado, você vê como se fosse o cabelo de Jesus, mas na internet tem diversas fotos, quando você muda o foco, você vê na verdade uma serpente engolindo Jesus, nesse local, nesse auditório, que é o auditório onde o Papa senta entre as presas da serpente, se apresentando como a voz da serpente desse mundo. Rapaz, eu falo assim, a pessoa acreditar que tudo isso é normal, né, ou é obra do acaso, não, isso é a perfeita religião de Baal tentando enganar a igreja de Jesus. É a religião de Baal. Eu estava na convenção e a expressão que eu usei, eu falei para os irmãos, a Assembleia de Deus está caindo no mesmo erro que Israel caiu diversas vezes se ligando à religião de Baal no Antigo Testamento. Porque essa aproximação com a Igreja Católica, com Lutero, que acreditava também em purgatório, pelo menos nas suas 95 teses, continuou acreditando, ele defendia o purgatório,
eram todos praticantes dessa religião de Baal. Todo aquele período ali de reforma, aquilo ali tudo é um engano. O que a Assembleia de Deus está dizendo? A Assembleia de Deus está dizendo que ela é reformada, é protestante, e a Igreja Protestante saiu de onde? Da Igreja Católica. Então a Igreja Católica seria a mãe de todos nós. Se nós somos filhos dela e surgimos agora no século XX, que é o que eles dizem, tá bom? Então seria natural nós voltarmos para ela, porque ela é a nossa mãe. É isso que está acontecendo com os calvinistas. Todos eles estão voltando, porque a história é lógica. Desde Constantino até Calvino, ou seja, 1300 até 1600, são 1200 anos, 1300 anos, digo, com a Igreja Católica praticando invocação ao mundo dos mortos. Se ela era a Igreja de Jesus, então essa é uma doutrina normal. Todos aqueles papas, padres, Agostinho de Hipona, o grande líder deles, todos eles praticavam invocação ao mundo dos mortos. Aí você encontra testemunho de presbiteriano dizendo, não, eu voltei para a Igreja Católica, todos eles faziam, até Agostinho de Hipona, que é a minha referência, então é normal, agora eu estou fazendo. Né? Ou seja, já é um servo, né, dessa religião de Baal, como normalmente a religião de Baal chama, né, de cavalo. Ou seja, uma forma de aprisionar a pessoa. Todas as religiões usavam termos parecidos com isso. E é exatamente o que está sendo visto aqui, né? Vocês podem ir lá essa coisa que vocês vão encontrar. Bom, não sei se vocês vão conseguir ver, eu posso mostrar aqui, tentar mostrar aqui no livro rapidamente, mas está ali, olha, a cabeça da serpente embaixo e o auditório em cima. E isso é real, né? Isso é real. Eles fizeram com essa intenção. Tá bom? Isso foi um pedido oficial, foi feito na década de 60. Aqui você consegue ver também um pouco, ali, olha, a pessoa dentro da boca da serpente e as presas da serpente lá embaixo, onde o Papa senta ali no meio, onde tem essa escultura. Isso está na página 77 e 78 do livro. Então, isso é uma coisa, vamos dizer assim, inacreditável. A pessoa, ela, vamos dizer, está realmente pedindo para ser enganada. Tá bom? Eu já estou quase concluindo esse tópico, deixa eu só concluir aqui, para a gente poder conversar. E ainda diz também que se prostituíssem. Eu comento abaixo, através dos falsos ensinos de Balaão, os israelitas acabaram por se envolver nesse culto a Baal-Peor. Está lá em Números 25, versículo 3. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que a Assembleia de Deus está fazendo é a mesma coisa. Como tem pastor da Assembleia de Deus, se você for no YouTube, colocar pastor da Assembleia de Deus se converte ao catolicismo, você vai ver um pastor da Assembleia de Deus no Nordeste pregando com a imagem de Maria no púlpito. Você acha isso normal? Você serviria numa igreja onde o pastor está com a imagem de Maria no púlpito? Então, mas isso está acontecendo, né, no nosso meio. Pastores da Assembleia de Deus que estão dizendo, nós surgimos agora. Não surgimos nada. As igrejas, a Assembleia de Deus existia. E eu dou aula de história da igreja. Esses novacianos, aqui nos dias de Constantino, que vão ser perseguidos também, nessa perseguição que Agostinho de Hipona organiza, ele é o mentor da perseguição, irmãos. Para isso, ele desenvolveu uma teoria chamada teoria da guerra justa, teoria da guerra santa, dizendo que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. Isso está nos escritos dele. E ele dizia o seguinte, se você conseguir que esses hereges, sob tortura, confessem a fé católica, você salvou a alma dele. Pode até deixar ele morrer depois, mas você salvou a alma dele, porque ele confessou a fé católica mesmo sob tortura. Por favor. Você vai acreditar que essa pessoa tem autoridade realmente de Deus e Deus até dirigiu ela para mudar a doutrina da salvação? E pior, para adotar uma doutrina predestinação, acreditando que Deus determina tudo que o homem faz, era exatamente o que era pregado pelos pagãos também. Todos os pagãos pregavam o quê? A doutrina do horóscopo, que tinha nascido na Babilônia. E o que o horóscopo prega? Que tudo que acontece conosco está predestinado. Só que eles diziam pelos deuses. E Agostinho de Hipona passou a dizer pelo Deus da Bíblia. É a única diferença.
mas é a mesma, não tem... Isso aí é confessado até por protestantes. Não? Então, é realmente prostituição. Se ligar, como vocês sabem que tem uma grande Assembleia de Deus, que ela inclusive já fez aliança com o papado, ela fez aliança com essa religião que eu estou mostrando para vocês. Eles fizeram aliança com uma igreja que pratica a religião de Baal. Isso não tem dúvida, né? Para vocês verem, é uma situação perigosa que nós estamos vivendo, né? Bom, vou ler aqui o versículo 15 agora. Capítulo 2.15, que diz: assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Bom, nicolaítas, eu explico aí no livro, significa dominadores do povo. Dominadores do povo. E historicamente, todo historiador que você for ler, historiador sério, se for católico, ele vai tentar ocultar. Todo historiador sério vai dizer que a Igreja Católica ela exerceu um domínio sobre o povo que não tem comparação. Teve reis que tiveram que dobrar o joelho diante do Papa, porque o Papa falou: ó, eu vou deixar a tua alma no purgatório eternamente. As pessoas ficavam apavoradas. E eles usavam isso como domínio. Usaram isso na história, determinados reis, né, que, por exemplo, o rei que vai proteger um homem chamado John Rus, vocês podem procurar sobre ele, como ele morreu, ele tinha um salvo-conduto do rei, ou do príncipe, né, da autoridade lá que falou: não, tem um salvo-conduto, ninguém vai te matar. Só que o representante do Papa falou: ó, se você mantiver o salvo-conduto, o Papa falou que vai largar a tua alma no purgatório. Aí o Divino falou assim: não, então eu tiro o salvo-conduto. Aí mataram o John Rus. Vocês podem ver, essa é a história. Então eles usavam isso como domínio. Não tinha um determinado indivíduo falava assim: o que eu faço para passar pouco tempo no purgatório, para minha alma queimar pouco? Aí falava o seguinte: olha, você tem uma porção de terra, não tem? Tem uma grande fazenda, tal. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. Você faz o seguinte: divide a tua terra em 4. Quando você morrer, uma parte para cada filho e uma parte para a Igreja Católica. E nós vamos agir, a tua alma não vai ficar nem um segundo no purgatório, vai nem dar tempo de você dizer ai, tá bom? E se você quiser diminuir ainda mais, quando você for sepultado, você vai ser sepultado ali no terreno da Igreja Católica. Era caríssimo. Se você for no interior, você vai encontrar sempre um cemitério atrás da Igreja Católica. Oh, gente, por favor. Mas por que ele fazia isso? Não, porque você vai ser sepultado num terreno santo e aí o tempo no purgatório diminui ainda mais. Era por isso. É por isso que as pessoas vão acreditando que estão sendo sepultados num lugar, numa terra santa. E isso era e é caríssimo, né? Isso era e é caríssimo. Então, doutrina dos nicolaítas é doutrina, né, dos que dominam o povo, tá bom? Bom, eu coloquei aí 3 versículos, Apocalipse 17, vamos ler primeiro o versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aí o versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada, porque no dia que João é revelado, essa religião de Baal, onde era o trono dela? Não era na Grécia. A Grécia tinha perdido para Roma. O trono dela estava em Roma, que era a capital do culto, aquela divindade. Para eles era a grande divindade daquela época, Júpiter. Então, era assim que eles pensavam, né? Bom, então, o versículo 16, Jesus diz: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E o versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca,
e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, esse período, quem resistir, e tinha muitas igrejas que resistiam, nesse período nós conhecemos na história 3 grandes igrejas. E 2 delas, com certeza, eram pentecostais, que eram os novacianos e os montanistas. Os católicos dizem que eles eram hereges, mas eles não citam nenhuma heresia deles. Dizem que ele teria afirmado que Jesus estava voltando, não? Montano, e aí isso seria uma heresia. Mas isso não é heresia. Montano, o pastor, né, Montano, ele viveu no período da perseguição do imperador Marco Aurélio, que foi uma perseguição terrível, próximo do ano 170 da era cristã. Então, esse imperador Marco Aurélio. E o que Montano fez? Montano fugiu para as montanhas. Fugiu para as montanhas, onde o exército romano não ia, e diz que lá ele formou uma comunidade e chamou a comunidade de Nova Jerusalém. Mas era o que eles podiam fazer, ou eles fugiam para as montanhas, ou eles iam para as catacumbas. E aí eles dizem que Montano estava lá esperando o reino de Deus. E isso é normal. Nos dias do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo disse que tinham irmãos que esperavam para aqueles dias. Isso é normal, vai falar praticamente todos, de alguma maneira, acreditaram, como nós também acreditamos. Claro que nós dizemos que hoje nós temos mais motivos do que aqueles que há 100 anos atrás acreditavam que o que nós chamamos de arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento. Eu digo que há 100 anos atrás não podia. Por quê? Porque o arrebatamento ele acontece no momento em que o templo ou foi construído, ou está sendo construído, ou está perto de ser construído. A Bíblia deixa claro isso. Há 100 anos atrás, não tinha como. Há 30 anos atrás, falar em construir templo era um problema seríssimo. Hoje, a construção do templo é falado naturalmente em Israel e os árabes até toleram. Os árabes até toleram. Então, não existe mais aquele medo de reconstruir o templo. Tá bom? Então, é um grande sinal. Então, pois bem, todos acreditavam, e Montano também. E fugir para as montanhas era perseguição, era a saída deles. Não tem heresia nenhuma. Essas igrejas que eles chamam de montanista, a outra, novacianos, e os donatistas, nós encontramos eles, os montanistas, olha, desde o ano 160, mais ou menos, até os anos 700, segundo os historiadores católicos. O mesmo com os novacianos e com os donatistas. Estava tratando da igreja verdadeira. Todas elas só batizavam adultos. Todas elas. Uma coisa interessante, elas não usavam a cruz, nenhuma delas. Inclusive, os católicos acusavam eles de não fazer uso da cruz, porque a igreja cristã não faz uso da cruz. A cruz, ela é um símbolo de maldição. Eu falei isso certa vez, boa pergunta dos alunos, um aluno me perguntou, mas pastor, então por que nós cantamos Rude Cruz? Nós pregamos a mensagem da cruz dizendo que Jesus levou a nossa maldição, que era a nossa condenação, tá bom? Mas nós não carregamos ele no peito. E cante o hino, porque o hino diz, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. E tem uma outra parte que diz, né, falando a cruz me foge agora outra parte, mas tem essa parte que fala, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Então, realmente, a cruz não era um símbolo do cristianismo. Essas igrejas, montanista, novaciano e donatista, elas não usavam, e tem texto dos católicos criticando eles por não usar. E outras igrejas anabatistas, elas não usavam o sinal da cruz. Por isso que eu digo para vocês, a Assembleia de Deus, ela é sim herdeira daquela fé verdadeira dos novacianos, dos montanistas, dos donatistas e de outros nomes que a Igreja Católica vai colocando, paulicianos, valdenses, gazares, vai encontrar na história um monte de nomes. Não? Mas todas elas tinham duas características que eu estou colocando para vocês. Não acreditavam em purgatório e só batizava adultos. Tá bom? Bom, então aqueles que estavam então, nesse período e conseguem vencer, também é dada a eles uma pedra branca. É dada a eles uma pedra branca. O maná escondido
né? Está falando aqui da alimentação maná, que é o corpo eterno. Jesus falou, tá bom? Jesus falou do pão que ele estava dando aos apóstolos, que era o seu corpo, que eles não morreriam mais. Então, falar do maná está falando da eternidade que nós recebemos, tá bom? E depois diz, dar-lhe-ei uma pedra branca. Diz a história que realmente a cidade de Pérgamo, ela vivia da mineração de pedra branca. A pessoa que tinha sofrido uma acusação e ela conseguiu se livrar, não foi condenada, ela recebia uma pedra branca com o nome para dizer que ela não foi condenada. É interessante isso, tá bom? É uma das simbologias, tá bom? E recebe um novo nome porque está falando exatamente da ressurreição, então logo fala, tá ok, da pessoa mudar desse corpo corruptível para o corpo incorruptível.